ficou muito discurso do mestre, gente, isso? Não, porque eu estava tentando justamente, né, o que que a gente provoca, né, quando a gente transmite, né? E aí tem, não sei se tá um silêncio. Eu quero, então, vou Maurício, começar. Alguém, o João Pronto, Ezequiel já vai tem gente falar. se manifestando. queria Pode falar. falar, João. Oi, Depois eu falo. Não, João. tudo Quanto bem, tempo, querido? João? Tudo bem? Faz Tudo. tempo que eu não te vejo. Um prazer imenso te ver. Prazer é meu. O Léo, tenho visto, sabido um pouco dele, mas tudo bem, Léo? Eu fiquei assim, queria parabenizar vocês que têm trabalhado na consolidação desse ponto, né, que agora é o Fórum do Campo Lacaniano aqui do ABC, a informação, e eu fico tocado porque tudo isso começou lá atrás, eu, Brenda, Léo, Vitorello, enfim, né? Nós começamos daquele movimento psicanalista aqui do ABC há muito tempo e eu estou vendo que a coisa politicamente ela tem uma consolidação, né? E é interessante porque eu vou pegar um gancho aqui do Maurício, que ele falou que na época do Covid, eu lembro disso que a Brenda me convidou, não, vem, João, porque é legal. Eu falei, tá bom, mas aí não deu porque deu Covid. Aí eu fiquei lembrando que quando a gente fez o movimento psicanalítico aqui do ABC, nós fizemos também uma inauguração, né? E na época nós convidamos o Christian e o Ricardo Goldenberg. E aí foi um problema, porque o Fórum não queria que o Ricardo viesse para poder abrir também. Aí foi um rolo, né? Então eu falei, agora, como é que a gente faz? Ou bem a gente faz, ou a gente cria um problema no Fórum. E no fim a gente bancou. O Léo está sabendo disso. O João Domiciano, a gente estava lá na mesa, e aí no fim foi legal. Quer dizer, é um pouco da gente sustentar uma série de situações que requer de nós um certo arrojo, uma certa condição de sustentação. Mesmo sem inauguração, está aí o fórum nosso aí, né, informação, e ele continua, independente disso. Depois eu vi a live do Raul, né, que é sempre interessante, é muito bom, né, foi meu orientador, então, maravilha. A gente tem que ouvir. Meu também, de O seu muitos daqui, né? O Léo também. A gente sofreu horrores na mão do Raul, mas a gente recompensa, né? Estava falando com a Mari esses dias, eu falei, é recompensante você saber que o rigor teórico do Raul hoje faz o nosso rigor dentro do campo lacaniano. Isso é uma questão indiscutível. Bom, eu não quero me estender, eu queria deixar os colegas falarem. A Brenda fiz um convite, a Brenda me convidou para fazer mais parte aí do movimento, do fórum, né? Eu aceitei, falei, que legal, vou ver se eu me engajo ainda mais. Eu tenho duas propostas de cartel, eu vou ser bem assim, rápido e objetivo. Para não. Acho que tudo que o Maurício falou de cartel quem já fez, eu já fiz, acho que o Maurício, o Léo, todo mundo já fez. É uma questão fundamental, assim, necessária. No campo lacaniano, não dá para prender Lacan sem fazer cartel. Tem que fazer cartel, isso é necessário, o começo, o fim e produzir algo escrito. A questão do cartel tem que produzir, Maurício, tem que produzir algo escrito, quer dizer, escrito, você tem que escrever algo da sua experiência. Eu tenho duas propostas. Uma proposta é o Seminário 17 e a outra é o RSI. Eu tenho duas propostas. Então, quem tiver interesse, eu estou aberto aqui para ou um ou outro, tá? E se alguém... o RSI eu me interesso porque é um seminário que me chama bastante atenção. Eu acho que o Maurício levanta a bola, a questão do real, e minha pesquisa toda ela sempre foi em cima da psicose. Eu já escrevi um trabalho meu sobre o RSI, mas sempre é bom a gente reler, reestudar, vai lá, volta, que sempre tem alguma coisa. A pérola, a gente não encontra uma pérola só, a gente encontra uma, duas, três, cada vez que você lê e relê o texto. Então é isso, estou aqui aberto, algumas pessoas não conheço, outras pessoas, eu estou vendo aqui um prazer aqui, estou revendo o Maurício, faz tempo que eu não vejo o Maurício.
que é legal, né, como o João está aqui colocando, né, o desejo dele de estudar esses 2 temas, né, o quanto que é bacana a gente também consultar o nosso desejo nesse sentido, e isso é primordial, né, um primeiro passo, eu acho, para a gente pensar em fazer carta é consultar o nosso desejo, né, o que a gente quer estudar, e também pensar no laço de trabalho, que a gente conhece, né? Nós aqui do fórum nos conhecemos, mas tem pessoas que estão chegando no seminário esse ano, que nós não conhecemos, né? E que é importante também essa questão de um laço de trabalho, né? Porque tem muito cartel que se junta, daqui a pouco não dá certo, separa. Então, acho que o desejo é a coisa primordial, assim, para a gente pensar, né? E uma coisa que você falou, né, Maurício, sobre a formação do analista, quando você disse que existem 2 dispositivos de escola, que é o cartel e o passe, né? Que é primordial para quem quer se tornar um analista, né? No primeiro momento, como você falou, fazer sua análise pessoal e fazer cartel. Então, por isso que nós estamos aqui, né? Insistindo nessa importância de fazer cartel, né? Cartel não é grupo de estudo por todas as questões que o Maurício aí coloca, da circulação da palavra. Então, gente, a gente tem que pensar aí qual é realmente, né, como eu estou falando, consultar o nosso desejo para a gente poder encontrar pares no mesmo direcionamento e poder trocar. Eu acho isso muito importante, né? E aí, não sei, né, se depois a gente vai promover, isso eu anotei aqui, né, as 2 propostas do João, depois a gente pode ver como que a gente colhe outras propostas, se a gente pode ajudar a operacionalizar ou não, aí a gente vê também como é que faz depois, né? Então, o Léo aí vai falar também. Obrigada, gente. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, queria dizer que é uma satisfação te encontrar aqui, João, quanto tempo. Verdade, né, João? Quando a gente começou tudo isso, né, João, eu brinco no grupo que era tudo mato, né? Que a gente chegou abrindo o mato que era aqui, enfim, né? É uma satisfação te encontrar aqui e tudo mais. Mas não vai falar que a gente fazia esses encontros no porão daquela casa antiga da Brenda. Pois é. Fica aqui no porão, lembra do porão? Fazia no porão. Tem luz ainda. Não tinha nem luz, né? Não tinha nem... Literalmente. Era quase mato. Quase mato. Reuniões à luz de velas. Era a luz de Verdade, velas, Brenda, para ficar mais dramático a coisa. Não, é porque assim a gente não desiste, porque se for muito fácil, parece que não tem gosto. Assim a gente vai até o fim. Não é? Eu acho que isso é importante. A Brenda é suspeita para falar, ela fica quieta, ela não pode falar hoje, ela é suspeita. Mas eu queria colocar uma questão, né, Maurício, que você trouxe, né? Você citou um momento da nossa história que acho que foi um momento crítico e tenso, né, para todos nós, porque era tudo começando, né? Começava o nosso fórum, começava a pandemia, começava a minha gestão e da Lica, que a gente também não entendia muito bem o que era, e ainda acho que ainda não entendemos, né, porque nunca vamos entender. Então, assim, acho que começavam coisas, né? Mas eu acho que naquele momento teve um tom, e acho que isso é uma marca do nosso grupo, e talvez uma marca que eu prezo e eu não sei fazer diferente, que é isso que você trouxe mesmo, né? De uma radicalidade pelo movimento democrático, digamos assim, né? De que nós vamos decidir as coisas sempre nesse espírito democrático. E eu queria falar só isso, só para alimentar um pouco a nossa discussão, né? De como que o cartel tem esse espírito, né, Maurício? Como que o cartel serve exatamente a partir daí, né? O cartel não serve se não for de outro jeito, né? O cartel só serve porque ele é democrático, né? Ele só serve porque ele abala a história do discurso do mestre, ele abala o discurso da universidade, ele abala os discursos de poder, né? E favorece a transmissão por um discurso que é totalmente diferente, totalmente inédito, né? E que cada cartel vai inventar o seu aí, né? Digamos assim, porque eu acho que é uma particularidade do discurso do analista, né? Então eu queria trazer esse traço e dizer que o nosso fórum, acho que começa muito bem naquele momento, crítico para a história, né? Acho que não só crítico para a gente, mas crítico para a história da humanidade, né?
o como que a gente começou naquele momento e acho que já com essa marca de que vamos ser democráticos até o limite, né? Queria só falar isso e desejar um bom encontro para todo mundo. E aí, se me permite, Léo, e aí nesse sentido, né, quando você fala do aprendizado, né, teu como diretor, né, que naquele momento, olhando para trás, é claro que é fácil, né, ser arquiteto de casa pronta, né, então olhando para trás é muito fácil, né, mas é isso, quer dizer, a gente também está construindo essa compreensão, né, das instâncias internas. Então, uma vez que você te foi outorgada a autoridade, né, de diretor provisoriamente, mas ali, naquele momento, era você que ocupava aquele espaço, né? Foi curioso a sua maneira de dizer, não, vocês estão doidos, não vamos fazer porque não pode, né? E você tentando decidir democraticamente uma coisa que, no fundo, era você que poderia responder institucionalmente, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu quis trazer. Ainda bem que você não ficou bravo comigo de eu falar isso também. Não, e aquilo, né, Maurício, que é uma discussão até hoje, né? A gente não tem estatuto, né? Então, a gente fica desesperado. Como a gente pode... Enfim, estamos construindo, né? Legal. Então, a Márcia, levantou a mão. Olá a todos. Eu estava ouvindo, né, o Maurício, o João falando, e eu faço um cartel com o Léo, e é exatamente isso que a gente percebe, né? Todo mundo tem lugar. Às vezes, a gente não está entendendo nada daquilo que a gente está lendo, do que a gente está discutindo, mas é junto que a gente constrói esse saber, esse entendimento. E já aconteceu no cartel, você está lendo o texto, você não está entendendo nada, né? E 2, 3 dias depois você vai ler alguma outra coisa do Lacan e você faz, nossa! Né? Então, o cartel é legal por isso, porque você escuta o que o outro está entendendo daquilo que você não está entendendo, porque não é o teu tempo de entender, né? E essa questão do democrático mesmo, de um olhar, a gente olha para o texto, tudo online hoje em dia, a gente olha para o texto, de repente está todo mundo olhando para a tela assim, com aquela cara de, oi? Vamos continuar depois? Então tá, porque agora não está dando. Mas eu estou aprendendo muito com o cartel, né? De diversas formas. Inclusive, é legal para a gente reavaliar como funciona um grupo de trabalho, né? Porque o cartel é diferente de qualquer outra coisa que vocês fizerem na vida, tá? Só que, assim, eu tenho uma dúvida, e desde o começo do nosso cartel, em 2017, a Brenda fez, ainda no movimento, alguns encontros para a gente entender o que era cartel e tudo, essa produção escrita, né? O que é isso? Eu acho que é porque a gente está chegando na metade do cartel, assim, então eu já estou pensando o que é isso, né? Porque a gente escuta, qualquer coisa, você pode escrever sobre o que você aprendeu, sobre o seu tema, sobre o funcionamento do cartel, mas, enfim, o que a gente leva em conta nessa produção escrita? E aí é para quem souber responder, né? Maurício, eu espero que ajude bastante, mas e aí? O que a gente faz com esse fim de cartel e o que a gente tem que produzir? Né? Ô, Márcia, essa pergunta é muito importante, Márcia, muito importante, e eu esqueci de entrar nisso. O João lembrou, e foi muito bom você ter trazido, né? Que sentido tem essa escrita, né? Que a gente pode pensar a respeito? Muito legal, muito legal. O que vocês acham? O que a gente pode pensar? Maurício, por acaso você escreve da experiência, da própria experiência? É essa a lógica? Eu nunca participei, eu estou participando de um cartel com o pessoal do seminário de Lacan, né, da escola de vocês, do Grande ABC, e, a princípio, eu tinha entendido que era muito parecido com um grupo de estudo,
Só que uma das pessoas que estava junto conosco falou que não era nada, que nem você estava falando, que não é nada semelhante a um grupo de estudo. Só que eu não sei se é pertinente, se é isso mesmo que acontece, cada um acaba tomando uma direção dentro desse cartel. É assim mesmo? É essa a dinâmica? Ou não? Sim, sim, sim. Porque é isso que eu estava falando, né, Isabel? Dessa ideia de que cada um formula a sua própria pergunta, né? E conforme a sua transferência com o texto, da gente sustentar essa transferência com o texto, e aí tentar responder à pergunta que você mesma formula, né? E aí, fazendo gancho com o que a Márcia pergunta, que é bem importante, né? Assim, a gente pensar que em algum momento, né, na instituição analítica tem a jornada de cartéis, né, que é de justamente os colegas compartilharem os seus textos, né, no laço de trabalho, né? Então essa é a ideia, e que eu esqueci de comentar, foi ótimo, né? Acho que a pergunta, né, a colocação do João e a pergunta da Márcia foi importante por isso, porque complementa algo que eu tinha esquecido, né? Quer dizer, na lógica institucional, né, essa perspectiva de fazer a elaboração do produto, né, ela tem também uma questão importante, porque uma pergunta que eu colocaria, né, para a gente discutir isso, né? Será que a escrita tem efeitos de subjetivação? Será que quando a gente escreve, né, a gente vai, por exemplo, organizar, né, ou tentar decantar, né, esse processo, né, de busca, de responder à pergunta, né, de questionar, interrogar a própria ignorância, né, em função dos impasses da clínica, e aí, a partir disso, produzir uma resposta, né? Pensar a pertinência de um texto como sempre um produto provisório, né? Então, um produto que tem produz uma marca num determinado momento, né? De uma significação, né? Com a teoria, né? Pensar que, por exemplo, quando a gente tem isso, né? Dos colegas, né? Dos colegas, tem gente fazendo pergunta aqui no chat, dos colegas, né? Como é que a gente pode, né? Me distrair aqui com o chat, gente, eu ia falar uma coisa e esqueci. Assim, como é que a gente pode, né? Na nossa questão, né? Produzir algo no processo formativo do colega, né? Então, coisas, por exemplo, que alguém possa ter pensado, né, Isabel, e que eu nunca pensei na vida, né? E aí, nesse sentido, da gente fazer ter essa experiência, né? Que eu acho que é muito interessante, muito formativa, né? Eu podia colocar aqui mais uma contribuição da pergunta. Tá baixinho, João, fala mais alto. Oi, a gente pode... A pergunta da Márcia é importante, mas duas coisas, né? Primeiro que um cartel tem uma questão de um sintoma, porque é uma relação transferencial nossa com o tema que está ali, você, né, vinculado. Quando você escreve, você faz uma transmissão dessa situação, desse saber que você consegue abstrair dessa experiência singular daquilo que você está vivendo nesse momento. Por isso que é uma questão que é muito particular de cada um. A construção é de uma singularidade. Isso é enriquecedor, porque isso aí recai assim como uma luva na clínica, recai uma luva na tua crítica social, recai uma luva em cima da tua relação com o outro. Enfim, é um desabrochar de uma flor que você vai vendo que vai desabrochando, como acho que a Márcia colocou bem, né? Aí daqui a pouco não entende, daqui a pouco parece que dá um clique, aí você acha. Uma outra temporalidade, né, João? Essa temporalidade, porque não é essa racionalidade do saber como a gente está acostumado num grupo de estudo, porque ele é o avesso disso. É por isso que é importantíssimo, né? Assim,
acho que eu sou suspeito, acho que todo mundo que já fez é suspeito para falar, porque só quem vive que percebe esse não lugar do mestre. O mestre ele não tem esse lugar. O mais um é apenas que leva o cartel a que o saber circule, que o saber não fique estagnado, parado, congelado numa única situação, num único elemento, mas que o mais um faz esse movimento, né, de colocar isso para rodar. Eu acho que é importantíssimo não só o cartel, mas quem participa, eu acho que o Maurício falou bem, mas o mais um que tem esse lugar do objeto A, que põe uma questão diferente lá. Eu acho que é fundamental, né? Para não responder, olha, faz isso, faz aquilo, agora sim, agora não, não é. O mais um tem uma questão fundamental nessa relação do cartão. Desculpa, João, não, ainda beleza. que o mais um circule, né? Isso, mais a função possa circular, né? Isso, que possa circular, que faz essa forma significante que circule, né? Isso é legal. Até tudo isso que o João está falando, o que a gente está falando aqui, em 2 anos de um cartel, a gente percebe o quanto a gente aprende em tudo na nossa formação. Porque a questão que eu tenho do começo do meu cartel, eu já me perguntei assim, mas por que eu queria saber isso? Que interessante. Hoje eu já sei, eu já construí algo a respeito daquilo, entendeu? Que é provável que a minha produção desse meu cartel sobre psicose é falar do meu conhecimento com relação ao tema. Entendeu? Que são 2 anos de estudo de um tema que, na época que eu resolvi entrar no cartel, começar o cartel, que a gente se organizou, eu conhecia muito menos de psicose do que eu já conheço hoje, e não conheço nem um milésimo, acho que eu tinha de tudo que tem para a gente aprender. E o legal do cartel é que você pelo menos isso acontece no nosso, eu acho que é isso também, você se sentir à vontade para assumir que você não sabe, que você está aprendendo e que e é um aprender de construção, é um aprender que a gente constrói. Né? Eu construo esse meu aprender, esse meu conhecimento, que é totalmente diferente de quem faz cartel comigo, né? No nosso cartel tem quem se questiona sobre fim de análise de psicose. A minha questão é sempre muito interessante, porque é para mim, né? Tá vendo? É muito interessante para mim. Se existe laço, não tem laço. Tá? Todo mundo fala, a psicose não faz laço. Não faz laço, mas faz o quê? Essa pessoa, no mínimo, por favor, me dá um pão, ela vai na padaria comprar. Então, o que acontece? Né? Então, assim, a outra quer saber da transferência. Então, assim, cada um pensando o mesmo tema por uma via diferente. É isso que é o legal do cartel. Entendeu? Porque no grupo de estudo está todo mundo ali pensando a mesma coisa. Nós estamos estudando psicose. Pá. A gente quer saber de onde vem, de onde vai. Parece aquela coisinha de grade curricular, né? E no cartel, não. Cada um na sua questão, cada um se relaciona com o texto a fim de buscar a sua resposta. E as discussões são sensacionais com isso. Entendeu? Inclusive, de verdade, às vezes aquela cara de todo mundo se olhando do tipo, Lacan, né? Estamos lendo Seminário 3, o que ele quer dizer com isso? Né? E eu acho que é muito disso também. Mas o Lacan nunca diz, o Lacan brinca com a gente porque ele nunca diz aquilo que devia ter dito. Essa é a grande sacada do Lacan. Você tem que saber. Pois ele podia ser mais objetivo. O Lacan não é aquele cara como é Freud. O Freud é muito objetivo, claro, explícito, ok? Positivista. Beleza, tudo bem. Mas o Lacan, não. O Lacan nos lê. Eu falo, depois que a gente começa a estudar Lacan, Freud vira gibi da Turma da Mônica. É isso. O Lacan ele faz uma leitura.
Legal, legal. E, Maravilha. Márcia, que interessante quando você comenta, Márcia, legal isso, né? Do valor da experiência e que a experiência, para além do conteúdo, né? Quer dizer, está aí, Seminário 3, Psicose, muito importante essa pergunta, né? Não está no laço, mas o que é quando, né, pede um pão na padaria, né? Aliás, muito caro também para mim esse tema. Agora, o que eu acho legal é quando você comenta, Márcia, sobre o que a experiência também acaba, né, produzindo aí em ti alguma retificação, né? Achei isso muito importante também, muito legal. Porque você vai... Porque, assim, você não está fazendo cartel só aquilo. No meu caso, é Seminário 11 no fórum, os textos institucionais do Lacan, seminário 11 ano passado. Tem um grupo que a gente leu o Seminário 11, enfim, tem um grupo de estudo de Freud, quer dizer, tudo isso são coisas que vão... que vão fazendo parte de você enquanto o cartel está acontecendo, né? Então, até falando uma coisa que a Isabel tinha falado, o legal do cartel é justamente que nós estamos ali, cada um pensando com um objetivo diferente e pensando o mesmo tema, com objetivos diferentes, entendeu? E com conhecimentos diferentes. Então, porque o grupo de estudo, se a gente não tiver mais ou menos numa mesma sintonia, a tendência de você não conseguir ficar é enorme, né? No cartel, não, é exatamente essa diferença de sintonia, na minha opinião, que faz a gente ficar junto. Interessante. Legal. Legal, legal. Super importante as perguntas, né? Vamos pensar assim, gente, quando a gente faz um seminário, né? Ou então, sei lá, na universidade, né? Pegar o exemplo da universidade, né? Aqui quem é da psico, né? Então, vamos lá estudar, sei lá, né? Teorias e técnicas psicológicas, né? Então, a gente vai lá, o professor manda ler o texto, né? A gente lê o texto, quer dizer, né? Nem sempre isso acontecia, né? Mas, enfim. E aí, vai lá, o professor dá aula, né? Tenta ver se aproveita alguma contribuição da leitura do texto, né? Tem aí uma série enfim, tem uma lógica de funcionamento, né, da universidade, e estou me referindo a ela aqui porque é um exemplo que eu acho que é comum, as pessoas atravessam, né? A tentativa de incluir o cartel no funcionamento ou como dispositivo de base de uma escola é uma tentativa de enfraquecer certos vícios que a gente tem na nossa história, na nossa formação, né? Desde quando a gente nasce no mundo, né? A gente é bombardeado a pensar de um jeito cartesiano e também numa certa posição, né? Uma posição de, talvez, né? De submissão ao saber do outro, né? Nesse sentido, isso toca numa questão estrutural, né? Porque o funcionamento fantasmático também, né, em alguma medida, entra nisso, né? Então, junta a fome com a vontade de comer, ou seja, né, subjetivamente falando, né, desde a perspectiva fantasmática, a gente se constitui, desde Freud, né, no Bax numa criança, né, uma questão de submissão ao outro, e o quanto que isso cola na questão mesma, né, da nossa cultura de formação, né? Então, quando Freud fala, né, a educação é um dos impossíveis, já é uma provocação nesse sentido, né? Quer dizer, como é que então eu paro ou como é que então eu me responsabilizo por aquilo mesmo que é próprio, né, da minha formação, né? Então, como é que eu
posso, então, sair dessa posição de submissão ao outro e ao saber do outro, né? Porque é isso, às vezes a gente vai assistir uma aula na universidade, né? A gente está com o menor saco de assistir a aula, daí fica lá fingindo que está assistindo, mas está dormindo, né? Ou então o drama, né? Que é, para quem dá aula, que é um saco, nessa coisa que quando eu era professor na Metodista, né? O celular, né? O aluno mexendo no celular. Então, né? Quer dizer, a questão é essa, né? Da gente subverter essa posição, né? Que eu acho que é bem importante, né? Nesse sentido. E aí isso convoca, né? Ou aproxima cada cartelizante a essa posição, né? De ser mais responsável, mais protagonista do seu próprio processo formativo, né? Que acho que isso é muito legal, né? E aí, assim, essa questão do Gabriel, né? Eu acho, Gabriel, que uma coisa que o Lacan vai falar em vários textos institucionais, né? É isso, essa política, né? Ou vislumbrar no Oriente, no horizonte, isso foi um ato falho, tá? Vislumbrar no horizonte o princípio da dissolução, né? Na perspectiva, justamente, da gente conseguir aí, ou de tentar, né, constituir um vínculo, um encontro, uma possibilidade de compartilhar um trabalho, né, mas, ao mesmo tempo, de pensar que ele não vai ficar ou durar para o resto da vida, né? Então, né, e isso é legal por quê? Porque tende a enfraquecer essa lógica, né, da submissão ao outro, né, ao outro que sabe, né? Então tende ou convoca ou incita o próprio cartelizante ou o colega psicanalista que visa avançar na sua própria formação dele, atravessar esses obstáculos, né, subjetivos para construir uma leitura própria, né, da teoria, que esse é um ponto fundamental, né? Lembra que eu comentei, né, disse isso, né? Como que a gente pode ajudar, né, os jovens e os velhos, né, sempre, né, somos analistas em formação, como é que a gente faz um bom uso da teoria, né? Uma teoria que é muito doida. Então, como é que a gente, né? E aí não tem jeito. A gente, né? A questão que é intrínseca à formação do analista da gente articular isso com o nosso próprio processo de análise pessoal, né? Porque a gente depende, né, dos efeitos da análise pessoal para construir uma compreensão particular do texto, né? Então, acho que tem isso que é muito interessante, né? E aí, nesse sentido, deixa eu ver aqui, né, Gabriel? É interessante o princípio da dissolução, né? Interessa demais, né? Tem um bom encontro, trabalha, produz, né? E aí, falando da questão da Maristela, né? Então, assim, cada cartel encontra o seu jeito de trabalhar, né? Quer dizer, é uma unidade, né? Estou falando isso assim nesses termos, né? É uma célula, né? Uma unidade da escola, né? Então, cada um encontra a sua maneira, né? Às vezes é legal pegar, por exemplo, um texto, né? E ler junto, né? E aí a gente lê um parágrafo, né? E aí você fala, puta, não entendi nada, né? E aí um vai ajudando ao outro na construção, né, de uma compreensão, né? Um pouco uma lógica de uma rede de pesquisa, né? Talvez, né? E isso é muito, acho que é interessante, né? E, enfim, né? E outra coisa que a Márcia coloca, né, aqui, que eu acho que é importante, né, que o produto, né, isso é muito importante. Eu estou me perguntando por que eu esqueci de falar do produto, né? Mas o produto é muito legal por conta disso, né, da gente também adquirir, né, essa habilidade da gente se posicionar no laço
em conformidade com uma produção teórica particular, né? E colocá-la à prova, né? Isso é muito interessante. Daí eu volto naquele ponto de que a gente pode cair no uso delirante da teoria, né? Então, se a gente faz isso, a gente consegue ter o nosso colega numa espécie de alteridade, né? Que nos ajude justamente a gente balizar se a gente está fazendo um bom uso ou não, né? E aí, nesse sentido que eu falo da nossa política, na nossa política interna, né? Da gente respeitar a gagueira do colega, né? Porque acho que é fundamental, né? As pessoas se autorizarem a se incluírem nesse laço de debate, né? Isso é muito importante, isso toca a questão da formação para uma outra via, né? Que é a via aí do real, né? Mas enfim, né? Nisso, né? Porque o quanto que a gente escuta, por exemplo, né? Colegas comentando, eu tinha que apresentar um caso que eu formalizei na rede clínica, né? E aí eu levei para minha análise, né? O que era apresentar um produto pessoal, né? Para o laço, né? Então acho que isso tem coisas aí interessantes. Eu ia comentar essa coisa da... Então é isso, né? A Márcia está se despedindo, né? Márcia não, Márcia Penteado, né? Então a Márcia está se despedindo. Então é isso, né? Acho que tem coisa aí, não sei se tem mais alguém que quer falar. Tem a mãozinha está levantada, não? Tem. Tem. Brenda e Rose. A Brenda e a Rose. E tem mais uma moça que quer falar. Ela começou. Quem é? Vamos colocar na fila. Fala primeiro, né? Eu vou falar. Não, eu só queria comentar um pouco ainda a respeito da pergunta da Márcia sobre a produção, né? Eu, na verdade, isso acho que é uma coisa sempre confusa dentro do cartel, por mais cartéis que você faça. Mas, assim, eu queria contar uma breve experiência, né? Que eu acho que pode ajudar as pessoas a entenderem um pouco do que é a produção. O último cartel que eu participei foi um cartel sobre cartel, o último cartel que eu participei e que a gente levou ao final, com produto e tudo. E aí o que eu entendo, né, é que a gente se reúne para fazer cartel, mas que na hora da produção, a produção é uma coisa solitária, singular, né? E aí nesse cartel, a gente fez o último encontro para falar das produções, e assim, acho que foi o cartel que mais me surpreendeu no quanto as produções foram muito diferentes, né? Então, um pouco disso, da questão da universidade, daquilo que a gente aprende numa disciplina, que no fim tem uma prova, que todo mundo tem que responder mais ou menos as mesmas coisas, que o professor vai avaliar se você sabe ou não a respeito de um texto ou de uma disciplina, isso não existe no cartel. Acho que foi a Márcia que falou da questão, né, o que você produz. Eu acho que é uma coisa sobre a experiência mesmo, né, Márcia? Sobre o que é a tua experiência no cartel. Não tem certo e errado. Eu acho que isso que é uma coisa, porque assim, a gente está acostumado em tudo no mundo, tudo que a gente vai aprender, curso, tem certo e errado, né? E com o Lacan é diferente, com o cartel, né, da escola do Lacan é diferente. Cada um vai produzir aquilo que experienciou, aquilo que construiu durante os encontros no cartel. Aí teve uma moça aqui, que agora eu esqueci o nome, que ela comentou aqui no chat, que às vezes um cartel que não chega ao seu final também ensina muito. Opa! Sim. Deixa eu ver se eu encontro. Eu não estou encontrando. Aqui bastante gente escreveu, meio que perdeu. É da Márcia Penteado. Os cartéis que são dissolvidos podem resultar também num lindo produto. Isso. Boa, Marcos. Sim. Você pode terminar um cartel até antes do tempo, enfim, e todo mundo, às vezes as pessoas encerram um cartel sem querer fazer a produção, mas se você fizer a sua produção, essa produção ela pode ser ótima
E você que se autoriza se aquilo foi um cartel para você, se o que você construiu com aquilo. É para você que aquilo interessa, mesmo que o cartel se dissolva antes e que nem todos façam a sua produção. Aquele que faz a sua produção tem uma conclusão de cartel aí. Era isso. O João acho que sumiu, não sei se ele está aí, mas, João, eu queria muito agradecer a tua presença e quero que você continue aí com a gente, hein? Aqui no fórum. Quero que você... Você tinha sumido, eu ia agradecer a tua presença no começo, mas não sei se você estava aí. Não, Brenda, é que é o seguinte, eu tenho que pingar o colírio, pingar um colírio. Ah, tá. Aí eu falei, deixa eu sair para pingar meu colírio. Ah, tudo bem. Mas obrigada, estou aqui fazendo um convite público para você vir participar com a gente do nosso fórum.